Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, nós somos peregrinos dentro do mundo e a nossa própria imaturidade, ela vai sendo absorvida quando nós, no transcorrer da nossa vida, vamos aprendendo com tudo aquilo que a vida vai nos ensinando e ela vai transformando a imaturidade na maturidade. Ela vai nos dando sempre um olhar e um sentido novo no caminhar da nossa vida, porque a nossa convivência, o nosso dia a dia, vai fazendo com que cada um de nós, na escola da vida, possamos olhar a vida de uma forma diferente. E como nos diz a primeira leitura de hoje, tirada do Atos dos Apóstolos, aqueles que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. E quando nós somos perseverantes em ouvir, quando nós nos colocamos a sermos esses aprendizes da vida diante do mundo ou no mundo, nós vamos absorvendo aquilo que a vida vai nos ensinando. O nosso dia a dia, ele se perfaz pelos nossos erros e pelos nossos acertos. Ele se perfaz no transcorrer da nossa vida por aquilo que nós recebemos dos outros e por aquilo que nós doamos aos outros. E nem sempre aquilo que nós doamos de nós é o suficiente, ou nem sempre aquilo que nós doamos de nós é o correto. A mesma coisa com aquilo que os outros podem doar de si ou viver em si dentro desse próprio contexto da vida. E na nossa fragilidade, nós devemos reconhecer sempre que nós não somos munidos de homens e mulheres que são perfeitos, mas nós somos imperfeitos, buscando a cada dia perfeição, quando nós procuramos viver através desses ensinamentos que Deus vai nos transmitindo. Somente Deus vai nos levando à perfeição. Sede perfeitos como o Pai que está nos céus é perfeito. E nós vamos buscando na nossa imperfeição, nas nossas fragilidades, sobretudo nas nossas misérias,
o que Deus vai oferecendo a cada um de nós dentro da sua própria riqueza. Deus de rico que era se fez pobre para nos tornar ricos. E assim Deus se faz humano como nós, carrega sobre si também as marcas das nossas fragilidades, mas nos ensinando que na fragilidade nós nos tornamos fortes, de um Deus que nos mostra que na fragilidade humana Ele se comporta efetivamente daquele que é forte. Quando estou fraco é que me sinto forte, porque nós buscamos em Deus a força da nossa vida, nós buscamos no Senhor o sentido do nosso caminhar, do cotidiano da nossa vida. Deus nos mostrou que mesmo sendo humano, nós conseguimos superar as nossas dificuldades, nós conseguimos nos fortalecer a cada dia, quando nós olhamos Deus como o alicerce e o princípio efetivo do transcorrer da nossa vida. Mas dentro da nossa própria fragilidade nós caímos muitas vezes. Dentro das nossas misérias nós olhamos que nós não somos perfeitos, mas a buscamos no transcorrer da nossa vida, uma correção do dia a dia do nosso caminhar. Olhamos o nosso ontem como um aprendizado para o nosso hoje, e o nosso hoje como um aprendizado para o nosso amanhã. Mas nós temos alguém que intercede por nós diante de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele intercede por nós dentro da nossa própria concepção humana. E esse nosso Deus, que é o Deus do amor, da bondade, é o Deus da infinita misericórdia. É Deus que reconhece em cada um de nós as nossas fraquezas e essa nossa fragilidades. Somos provenientes do barro, somos formados do barro. E o barro assim tem as suas próprias imperfeições no transcorrer da caminhada. Nós reconhecemos em Deus que somente nele existe o sentido de um homem que busca o perdão dos seus erros, que busca nele a reconciliação no transcorrer da caminhada. Quando nós, hoje na oração inicial, oração da coleta, nós rezamos o batismo que nos lavou, o Espírito Santo que nos regenerou e Deus, através do seu sangue, que nos redime de todos os nossos pecados. Nós encontramos em Deus um Deus que ama infinitamente. François de Rochefoucauld dizia: perdoa-se na medida em que se ama. Deus ama infinitamente. Assim infinito é o perdão de Deus, nosso Senhor. Esse perdão que olha a miséria do nosso coração, miseris cordis, a miséria que nós trazemos dentro do nosso coração, e esse Deus que é misericordioso, sempre a perdoar-nos no transcorrer da nossa caminhada humana. Santa Faustina diz que o amor de Deus é a flor e a misericórdia é o seu fruto. Assim a beleza de Deus, como uma flor, também é a sua misericórdia, que é o fruto dessa presença de Deus no transcorrer de toda a nossa caminhada. Ele diz ao Jesus, no diálogo dele com Santa Faustina: eu sou o amor e a misericórdia em pessoa. Não há miséria que possa superar a minha misericórdia. De um Deus que infinitamente é misericordioso, de um Deus sempre pronto a nos perdoar, de um Deus sempre pronto a nos restituir no caminhar da nossa vida. Misericórdia é o caminho, dizia Papa Francisco, que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação em nossos pecados. Deus que nos ama infinitamente, assim é capaz de nos perdoar infinitamente. Um Deus sempre pronto a nos acolher nas nossas imperfeições, Deus é sempre pronto a nos restituir, Deus nos dá sempre a oportunidade de um recomeço no transcorrer da nossa caminhada. Buscarmos sempre nesse aprendizado da vida, que é nele que nós encontramos a fundamentação plena para nos restituir, para nos tornar sempre novos. Santo Agostinho, quando ele escreve Confissões, ele diz: tal era a minha vida, mas, meu Deus, poderia isso ser chamado de vida dentro de um contexto todo de pecado dele? E ele diz: tua misericórdia fiel pairava de longe sobre mim, enquanto as minhas iniquidades me corrompia. E muitas vezes as nossas iniquidades vão nos corrompendo e Deus está ali, pronto a nos oferecer a sua misericórdia, de alguém que se coloca diante dele, reconhecendo as suas iniquidades, que vai nos corrompendo, vai muitas vezes nos absorvendo no transcorrer da nossa vida, mas ali nós nos encontramos aquele que cura as nossas feridas, aquele que nos dá a oportunidade novamente sermos com ele, caminharmos com ele no transcorrer da nossa vida.
Quantas vezes nós reconhecemos os nossos pecados, mas temos dificuldade de reconhecer a misericórdia de Deus, né? Quantas vezes nós somos incapazes de efetivamente nos deixar ver nessas nossas misérias, porque nós queremos sempre ser vistos como aqueles que são fortes, aqueles que são efetivamente donos do seu próprio ser e do seu caminho, na própria prepotência humana, a nossa dificuldade muitas vezes em nos perdoar. Deus nos pede não somente a nós, dizia Santa Faustina, mas Ele pede o nosso todo, Ele pede também as nossas misérias, para que Ele transforme as nossas misérias na própria riqueza do seu ser. Mas quantas vezes, né, nós conservamos algo dentro de nós, como os nossos pecados, o remorso do passado, as feridas que nós trazemos dentro de nós, os remorsos e o rancor contra alguém, as mágoas em particular. Quantas vezes nós temos dificuldade de lavar as nossas misérias no sangue de Cristo? Quantas vezes temos dificuldade de acreditar nessa misericórdia de Deus, né? Às vezes nós carregamos pecados nossos que já confessamos, mas nós não conseguimos nos perdoar. Se Ele nos perdoa, por que nós não nos perdoamos, né? Confiar na misericórdia de Deus, confiar nessa bondade de Deus no transcorrer da nossa caminhada. Diz ele, Jesus, no diálogo dele com Santa Faustina: minha misericórdia é infinitamente maior do que todos os pecados que o homem possa cometer, mas entristece-me o fato que alguém considere suas faltas maior que o meu perdão. Não existe pecado que seja maior que o perdão de Deus. Não existe pecado maior do que essa misericórdia infinita de um Deus que é sempre pronto ali a se derramar em nós, a ser conosco, de um Deus sempre pronto a deixar com que o amor dele possa nos restabelecer sempre na caminhada do nosso ser. Deus quer que as nossas misérias, falava São Padre Pio de Pietrelcina, seja o altar da sua misericórdia. Deus quer sobrepor-se sobre as nossas misérias. Deus nos mostra que Ele é muito maior do que qualquer outra concepção que nós podemos ter dentro dos nossos pecados. E nos ensina também a sermos misericordiosos, né? Santo Antônio de Pádua dizia: misericordioso é aquele que tem compaixão pela miséria alheia. Deus nos ensina a sermos misericordiosos como Ele também é misericordioso. Saber perdoar, saber a concepção de que esse perdão de Deus recai sobre cada um de nós, né? Mesmo diante das nossas provações, que muitas vezes nós caímos no transcorrer da nossa vida, como nos diz hoje na segunda leitura São Pedro, né? Deus nos prova como a prata e o ouro é provado no fogo. Confúcio já dizia lá atrás: a pedra preciosa não pode ser polida sem fricção. Assim o homem também não é aperfeiçoado sem as suas provações. Nela nós somos provados. É necessário que nós deixemos com que a nossa fé e a razão, que são as asas com as quais o Espírito Santo, o Espírito do homem, é elevado à contemplação de Deus, à contemplação da verdade. Deixarmos ali com que essa verdade de Deus seja preeminente no transcorrer da nossa vida. Quando nós olhamos o Evangelho que nos fala sobre o filho pródigo, aquele momento bonito do encontro do filho com Deus, né? Com o pai. Naquele momento, o pai não pergunta para o filho: o que você fez? Cadê seu anel? Cadê a sua sandália? Por que você está esfarrapado? Onde você se enfiou? O que você fez da sua vida? Não, o pai apenas abraça, o pai apenas se derrama nele, na sua eterna bondade. Esse é o nosso Deus, que não nos questiona. Ele conhece na profundidade do nosso ser quem nós somos e nos ama apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas misérias. Ele sempre pronto ali a nos abraçar, a nos acolher, a derramar o seu amor sobre nós, a deixar com que esse amor dele seja a cura dos nossos pecados. Deixemos assim derramar em Deus, para que Deus possa derramar-se em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu.